Brethren, hi! Como que se fala prever em inglês? Aqueles de vocês que seguem o canal aqui, também seguem nosso Facebook, que nos seguem facebook.com/ThisMrMaiaPage, sabem que quando eu falo sobre traduções de palavras, vocabulário, eu tendo a fazer um vídeo diferente na minha sala. Mas eu gostaria de falar sobre essa tradução aqui, porque ela não apenas aborda a si mesma, mas sim aborda a importância de sabermos de onde vêm os pedaços de palavras que compõem uma palavra. Eu acho que esse vai ser o nome desse vídeo. Os pedaços de palavras que compõem uma palavra. Um aluno meu tinha perguntado como se falava prever. E ele sugeriu que prever seria predict, uma presunção que eu acho razoável porque os dois começam com pre. Então já começam igual, talvez seja a mesma coisa, mas elas não são. Eu vou falar sobre como se fala prever em inglês, mas antes eu quero falar sobre a montagem desse predict, junto com a montagem da palavra que realmente significa prever. Já vou ser no suspense, no final eu falo. Mas dessa maneira, quando eu falar sobre as montagens e por que as palavras são compostas como são, vocês podem entender e perceber por que prever não é predict e por que prever é o que ele de fato é. Vamos então dar uma olhada em predict. Predict divide-se em duas sílabas, pre e dict. A palavra pré em predict significa pré, né? Como vocês sabem, o que vem antes, né? Pré, escola, I don't know. Mas pré quer dizer que coisa vem antes. Enquanto dict é um descendente do latim dictare, que quer dizer ditar. As línguas romance, português, espanhol, francês, romeno e italiano, todas herdaram do latim como elas funcionam, e nós temos ditar em nosso vocabulário também. Mas em inglês também tem várias palavras que usam esse dicto, né? O dictare. Palavras como, por exemplo, dictionary, diction, que é a maneira que você fala, dictate, que é ordenar alguém. Todos eles têm a ver com falar e por isso que o dict está dentro. Logo, predict não seria prever. Predict seria pré-falar. Ou seja, não quando você percebe que uma coisa vai acontecer, mas sim quando você fala para os outros que ela vai acontecer. Então, para que você possa predict uma coisa, é importante que você fale. Enquanto prever não necessariamente mande que você fale a coisa, você pode prever sozinho e tá ligado da parada. A versão disso em inglês seria foresee, F-O-R-E-See. S-E. Não tem razão para explicar a palavra see porque ela continua até hoje. See é ver. A palavra for é um remanescente não latim que nós encontramos em várias palavras do inglês também, que quer dizer pra frente. Nós encontramos ela em forage, que quer dizer ir lá na aldeia procurar comida. Encontramos ela em forest, né, que tem as árvores lá pra frente, até o fim. Encontramos ela também em forward, que é a palavra que vai vir antes de um texto, né, ou talvez o prefácio, acho que é a palavra isso, forward, prefácio. Foreground é o que vai estar na frente numa peça e background que vai estar atrás. Quando o jogador de golfe bate a bola, ele grita for, para que a pessoa que está lá na frente olhe para cima e não leve bolada na cabeça. Entende? Então, for quer dizer pra frente e ver quer dizer see. Enquanto prever tem a palavra ver também. Então, se você quer falar sobre prever, eu prevejo uma guerra. E quando você quer falar isso, você não está dizendo que você está falando para geral o que você está prevendo, você está dizendo que você vê. Sozinho. A palavra para isso é foresee. E uma vez que nós sabemos de onde que vem o pre e o dict de predict e o for e o see de foresee, fica muito mais fácil nós montarmos, porque as palavras não são montadas aleatoriamente. As palavras de um idioma, especialmente do inglês, elas vêm de séculos de como pessoas usavam palavras antes. E todas as montagens vão fazer sentido. E quando você entende história, você entende o porquê do idioma ser como é. E aí você realmente entende o idioma. Isso pareceu mais história do que inglês, mas é uma ideia interessante de manter em mente, se vocês realmente quiserem saber falar o inglês ou qualquer outro idioma, né? Mas a lição do dia é prever não é predict. Acho que o vídeo poderia ter sido só isso. Prever é to foresee. Não tem razão pra revisão nesse vídeo aqui, né? Então é só isso, senhores, tá? Mantenha isso em mente. É uma coisa bem legal de falar sobre, que eu sou muito fã também. Nós vamos fazer mais um vídeo sobre história. Tendo a ver com inglês, né? Para fomentar essa ideia de conhecer a cultura de um idioma, para realmente conhecer o idioma. Espero que vocês gostem do que está por vir. Se quiserem dar uma olhada em mrmaia.com.br, que é o livro interativo no qual eu escrevi todas as regras de gramática que vocês veem aqui. Está constantemente sendo atualizado quando necessário. Deem uma olhada lá. Os capítulos 1 e 2 são grátis, então se quiserem testar e caso gostem, comprem. Eu creio que vai ajudar muito vocês. Se quiserem ter aula particular comigo, mandem a mensagem em inbox para facebook.com/thismrmaiapage e nós podemos discutir lá horários e valores, fazer aula, né? Isso é isso. Thank you guys. I'm Mr. Maia. Behind the camera is Mr. Borba.
Peace. Stay strong.